sobre grau de monômio, como você identifica monômio semelhante e como você adiciona, ou seja, faz o cálculo algébrico, né, a adição de monômios semelhantes, certo? Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal, no Talkbox, e também toque nas notificações, certo? No sininho das notificações. Então vamos aprender monômios parte 2. Então, o grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, você sabe que um monômio vai ser sempre a parte numérica, que é o número, e a parte literal, que tem as letras que poderão estar com algum elevado, certo? Como a gente vai ver aqui no exemplo. Então, aqui é um monômio, por quê? Porque eu só tenho um termo algébrico, não adiciona, não subtrai, não multiplica e nem divide. Ou seja, vai apresentar apenas um número, que é a parte numérica, e a parte literal, certo? Então, como é que eu classifico o grau desse monômio? 6 que multiplica y elevado a 2, que multiplica x elevado a 5. Então, você vai classificar o monômio quando ele está falando do termo. Quando você pega os elevados e soma. Você vai somar 2 mais 5, 2 mais 5 vai ser 7, então será do sétimo grau. Eu tenho outro monômio, 5,1 vezes x elevado a 6. Aí você já me diz, né? No caso só tem x elevado a 6, não tem o que somar, então é do sexto grau. Mas vai poder apresentar ou, né, você identificar ou alguma expressão onde vai ter apenas o número, não tem a parte literal. Então, se não, por exemplo, 10 é só o número, o termo, né, numérico, você tem 0 grau, porque você não tem a parte numérica. Aliás, porque você não tem a parte literal, né? O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma variável. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Então, se você aprendeu agora que o grau de um determinado monômio é quando você soma os expoentes e o resultado dá que grau vai corresponder, nesse nosso segundo exemplo agora, quando ele se relacionar a variável qualquer que ele identifica, aí você vai ver qual é o grau dele, o elevado. Se não tiver o elevado é 1, então é do primeiro grau. Então, por exemplo, 6, y elevado a 2, x elevado a 5. Em relação à variável x, aí você já vai observar que em relação à variável x, é 5, né, do quinto grau, aqui no caso não é do segundo grau, do quinto grau. Se fosse em relação a y, seria sim do segundo grau. Como ele está falando da variável x, x está elevado a quanto? A 5, né? Então, nesse caso aqui, será do quinto grau, não do segundo grau. 5,1 y3 x6 em relação à variável x. Nesse caso aqui está correto. X elevado a 6 é do sexto grau. Mas em relação à variável y, se você for relacionar a y, é do terceiro grau. Isso você vai observar. Quando está falando do termo algébrico, do monômio como um todo, você faz a soma da parte literal dos seus elevados, aí sim você encontra, né, o grau do monômio. Quando se relacionar a variável qualquer que ele determinar, então sim você vai ver qual é o elevado que ela tem. Monômio semelhante. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômio semelhante. Então, se você já compreendeu que o monômio é um termo algébrico, tem a parte numérica explícito ou implícito, ou seja, vai apresentar ou não, e tem a parte literal, que é as partes das letras elevadas, você vai observar o seguinte: não importa se o número, a parte numérica vai variar, vai ser diferente. Se a parte literal das letras estiverem iguais, sim, você vai identificar como semelhante. 6 que multiplica y ao quadrado, x elevado a quinta. E o outro monômio, 10y elevado a 2 e x à quinta. Ou seja, a parte literal está estritamente igual. O que vai diferenciar aqui é 6
e 10, que são a parte numérica. Então, eles são semelhantes. Da mesma forma aqui, né? 6, P elevado a 2, M elevado a 2, P elevado a 5, e 1/6 de M elevado a 2, P elevado a 5. A parte literal está igual, ou seja, a parte que tem as letras estão iguais, então sim, eles são semelhantes. Toda vez que você tiver parte literal igual, eles são sim semelhantes. Adição algébrica de monômios. Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos algébricos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Então, né, como no nosso exemplo anterior, eu posso, se aqui tiver uma adição, você pode somar 10 mais 6, vai ficar 16, y2, x elevado a 5. Muito mais prático você fazer a soma e você de dois monômios semelhantes se tornar em um, para você fazer a redução. A redução é justamente você estar diminuindo os espaços, você tornando a expressão um pouco menor. Como a gente vai ver aqui, né? 5ax menos 7ax. Eu tenho aqui uma subtração de monômios. Eu posso tirar de 7, tirar 5, resta 2, né? Negativo. E a parte literal, como está igual, eu vou repetir. 9mn menos 15mn mais 6mn. Se você somar 9 com 6 dá 15, 9 mais 6 dá 15, menos 15 dará 0mn. 20xy menos 17xy menos x menos 5xy. O que você nota é que a parte literal não importa a quantidade de termos que ela vai possuir, porém, se ela estiver igual, tanto você somando ou subtraindo, você vai fazer a redução. Então, eu tenho 20, se eu somar 17 com 5, como eles estão negativos, vai dar menos 22. Fazendo a subtração, né, de 22 tirando 20, resta 2. xy, né, que vai repetir, apenas xy, que é a parte literal. Mesma coisa aqui, 2AB mais 1/2 de AB menos 2/3 de AB. Então, você vai somar os positivos, 3 mais 1/2 vai dar 2 mais 1/2 vai dar 3,5, menos 3, 2,3, fazendo a subtração vai ser 1,2, positivo, né? E a parte literal você vai repetir, que é AB. Essa, né, foi a nossa aula sobre monômios, como você identifica o grau do monômio, como você identifica monômios semelhantes e também como você adiciona monômio. E até a nossa